E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos a introduzindo uma matéria bem importante, que é a oração subordinada substantiva. Bom, primeiramente, pessoal, o que é uma oração subordinada substantiva? Pessoal, a oração subordinada é aquela que é dependente uma da outra para produzir sentido, ou seja, diferente das orações coordenadas, elas são dependentes. As orações coordenadas são independentes. E substantiva por quê? Porque ela vai exercer a função de um substantivo em relação à oração principal. Pessoal, elas são classificadas em subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Mas fiquem tranquilos que a gente vai estudar cada uma ao longo do ano, tá? Então a gente vai iniciar nosso estudo aqui com oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, ela vai ser o sujeito da oração principal. E a gente vai abreviar como OSSS para ficar mais fácil, né? Bom, então lá, nós temos aqui a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a apostila apresenta três estruturas. Eu não sou muito fã nessas estruturas, mas a gente vai obedecer a apostila e eu vou explicando cada estrutura para vocês. Nessa aula de hoje vai ser a primeira estrutura. Como que é essa estrutura, professor? A oração principal, ela vai ser composta por verbo de ligação, geralmente aí vai ser o verbo ser, e lembrando, verbo de ligação aqueles que indicam o estado do sujeito, não ação ou fenômeno natural. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar e aí vai. E geralmente, pessoal, esse verbo ser vai estar conjugado com era, é, foi, seria, será e por aí vai, tá? Geralmente a gente vai encontrar o é. E depois do verbo de ligação tem que ter o quê? Predicativo do sujeito, que é aquela qualidade do sujeito. Percebeu que nessa oração principal, cadê o sujeito? Tem sujeito aqui? Não. Eu só vou ter verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Onde vai estar o sujeito? Na oração subordinada subjetiva. Então veja lá o primeiro caso. Nós temos aqui um período composto, dois verbos, é e acorde. É importante que você acorde cedo. Então, ó, entre a oração principal e a oração subordinada, eu tenho aqui a conjunção integrante, lembra? Esse que eu consigo trocar por isso. É importante isso. O que é isso? Que você acorde cedo. Então aqui você tem uma oração subordinada, porque você tem uma conjunção integrante. Mas voltando, ó, então eu tenho aqui é importante, ponto. Acabou a oração. Outra oração, que você acorde cedo, ponto. Dividir as orações. É importante. Você sabe o que é importante? Ou quem é importante? Não, você não sabe. Então, tem sujeito nessa oração principal? Não. Se não tem sujeito, pessoal, por obrigação ele vai estar aqui, ó, nessa oração subordinada. Por quê? Se eu faço a pergunta, o que é importante, pessoal? O que vocês me respondem? Que você acorde cedo. Então, essa oração vai ter a função de sujeito. Então, nós vamos classificar aqui como oração principal e a oração em verde como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela tem função de sujeito. Dica básica, pessoal. Se não tem sujeito na primeira oração, que é essa oração principal, vai estar na oração subordinada. Aí você já mata o que é subjetivo. Mesma coisa, ó, outro exemplo. Era necessário que o público fizesse silêncio. Então vamos separar. A oração em amarelo era necessário. Aí olha aqui, ó, tem o que, né? O que eu consigo substituir por isso. Era necessário isso. O que é isso? Que o público fizesse silêncio. Opa, beleza, oração subordinada. Então aqui eu tenho uma oração principal. Por quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito? Onde que vai estar? Vai estar na oração subordinada. Quem era necessário? Ou melhor, o que era necessário? Que o público fizesse silêncio. Olha aqui, ó, o público. O público que vai ter a função aí de
sujeito. Então, olha lá, quem ou que era necessário que o público fizesse silêncio. Então, eu tenho aqui o público fazendo a função de sujeito e ele está numa oração subordinada. Logo, qual é a classificação dessa oração subordinada? Oração subordinada substantiva subjetiva ou OSSS. Outro exemplo. Foi bom que a quarentena prorrogou. Opa, olha aqui. Foi bom. Foi, verbo de ligação, bom, predicativo do sujeito. O que foi bom, pessoal? Isso. O que é isso? Que a quarentena prorrogou. Tem sujeito nessa oração principal aqui, pessoal? Não, né? Vai estar na oração subordinada. Olha aqui, a quarentena prorrogou. Então, a quarentena que vai fazer a ação aqui. Ela que vai ser o sujeito, pessoal. Então, olha aqui. Então, aqui a quarentena prorrogou, faz a ação, né, de prorrogar, que vai dar a característica do sujeito, do bom. Que eu tenho aqui o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê, professor? Foi bom. Tem sujeito aqui? Você sabe quem foi bom, o que foi bom? Não. A resposta está na oração subordinada. Agora, pessoal, tem algumas atividades lá na página 35 da apostila que a gente vai transformar aí, pessoal, os períodos simples em orações subordinadas, substantivas, subjetivas, tá? Como que eu faço isso, professor? Lembra que para ser uma oração subordinada eu tenho que ter uma conjunção integrante, ou seja, eu tenho que ter o que ou o se, que você consegue substituir por isso. Então, olha o primeiro caso. Foi inesperado o resultado positivo. Então, eu só tenho aqui, ó, o foi como verbo. Resultado positivo não é verbo, né? Então, eu tenho que acrescentar uma oração subordinada, ou seja, a conjunção integrante mais um verbo. Então, como que eu faço isso, pessoal? Olha lá. Foi inesperado é a primeira oração, certo? Quem foi inesperado ou o que foi inesperado? Que o resultado deu positivo. Olha lá. Foi inesperado. O que foi inesperado? Foi inesperado isso. O que é isso? Que o resultado deu positivo. Adicionei a conjunção integrante que e adicionei o verbo. Aí eu tenho aqui essa oração em verde, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, pois ela faz o papel de sujeito da oração principal, que é essa aqui. Vamos lá, próximo exercício. Será inesperado o resultado positivo. E aí, pessoal? Só tem um verbo aí, que é o será inesperado. Então, o que eu tenho que fazer? Acrescentar a conjunção e um verbo. Como fica? Será inesperado se o resultado der positivo. Opa! O que será inesperado? Isso. O que é isso, pessoal? Se o resultado der positivo. Então, aqui eu tenho a conjunção se como conjunção integrante. Eu consigo substituir o ser por isso. Será inesperado isso. O que é isso? Se o resultado der positivo. Peguei aqui o verbo dar. Letra C. Estava claro o entendimento real. Mesma coisa, ó. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. O que eu tenho que fazer? Colocar o que e um verbo. Como que fica então? Estava claro que. O que estava claro, pessoal? Estava claro isso. O que é isso? Que o entendimento era real. Olha lá. Verbo no passado, verbo no passado. Então eu tenho que realizar a concordância verbal. Não se esqueçam disso, tá? Mesma coisa aqui. Passado, passado. Futuro, futuro. Letra D. É urgente a participação da sociedade. E aí, pessoal, o que é urgente? Que a sociedade participe. Olha lá. É urgente. O que é urgente? É urgente isso. O que é isso? Que, conjunção integrante, a sociedade participe. Peguei aqui o substantivo e transformei em verbo. E o último exercício de hoje, pessoal, é importante um consenso entre as partes.
Pessoal, o que é importante? É importante que haja um consenso entre as partes. Então, adicionei aqui a conjunção integrante e o verbo. Aí eu transformei essa oração aqui, pessoal, em uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, pois elas têm a função de sujeito da oração principal. Aqui, pessoal, em todas as orações principais não tem sujeito, pois o sujeito está na oração subordinada. Entenderam isso, pessoal? Bom, espero que tenham compreendido e o professor gostaria que vocês finalizassem esse exercício 3 como tarefa, tá? Para o dia 11/3. Bom, pessoal, durante a semana eu vou enviar uma lista como um diagnóstico se vocês estão compreendendo o conteúdo e eu vou passar a explicação, a orientação para vocês como atividade na quarta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Até mais!